Você sabia que muitas vezes você não é culpado pelo que sente em um relacionamento abusivo? Seja ele amoroso, familiar ou até mesmo entre amigos, a culpa não deveria ser um peso que você carrega. Parece difícil de acreditar, não é? Afinal, quando estamos em um relacionamento tóxico, a sensação de culpa pode ser avassaladora. Mas hoje, quero desafiar você a ver as coisas sob uma nova perspectiva. O estoicismo, essa filosofia tão poderosa, tem algo a nos ensinar sobre. O primeiro passo para compreender isso é entender que, no estoicismo, o que nos causa sofrimento não é o que acontece conosco, mas sim a nossa reação a esses eventos. Os estoicos acreditam que temos controle sobre nossos pensamentos, nossas emoções e as decisões que tomamos, mas não temos controle sobre o comportamento de outras pessoas. Isso inclui os abusos que sofremos em um relacionamento. Agora, vamos refletir sobre isso. Quando estamos em um ambiente abusivo, seja com um parceiro, um amigo ou um membro da família, a pressão emocional pode ser imensa. Muitas vezes, somos manipulados, fazemos concessões para manter a paz, ou sentimos que nossa felicidade depende da aprovação do outro. A culpa nasce dessa dinâmica distorcida. A pessoa que abusa nos faz acreditar que a culpa está em nós, que o problema somos nós, que se fizermos mais ou melhor, o outro vai mudar, ou a situação vai melhorar. Mas isso é uma mentira. A culpa nunca deveria ser sua. Não importa o quanto você tente agradar, se alguém te maltrata, esse comportamento não é seu erro. É o reflexo da falta de respeito, da toxicidade e da manipulação do outro. A filosofia estoica nos ensina a separar o que podemos controlar, nossas ações, reações e escolhas, daquilo que está além de nosso controle, o comportamento do outro. No caso de um relacionamento abusivo, a responsabilidade de quem está machucando é unicamente do abusador, não sua. Ao longo do vídeo, podemos explorar mais como reconhecer sinais de abuso emocional e como, através da prática da autodisciplina e do entendimento dos princípios estoicos, podemos começar a tomar decisões mais saudáveis para nós mesmos. O estoicismo também nos convida a buscar a nossa paz interior, independentemente da violência externa que podemos estar enfrentando. É isso. Quando falamos de um relacionamento abusivo, a tendência é querer buscar respostas ou justificativas para o comportamento do outro. Você pode se pegar pensando: o que eu fiz de errado? Como eu poderia ter agido de outra forma para evitar essa situação? Esses pensamentos são comuns, mas no fundo, eles alimentam a sensação de culpa e, mais importante, desviam sua atenção do que realmente importa: sua saúde emocional e mental. A filosofia estoica oferece uma lição fundamental aqui. O único controle que você tem é sobre suas próprias ações e reações. O que o outro faz é da responsabilidade dele e não sua. Em um relacionamento abusivo, muitas vezes somos condicionados a acreditar que a culpa é nossa. O manipulador pode fazer você sentir que a sua inadequação ou falta de esforço está mantendo o ciclo de abuso. Isso não poderia estar mais distante da verdade. Os abusadores costumam distorcer a realidade. Eles projetam suas próprias falhas e frustrações no outro, tentando fazer com que você se sinta inferior ou culpado. Isso é um jogo psicológico de poder e controle. Se você cai nesse jogo, acaba sendo consumido pela ideia de que algo está errado com você, quando, na verdade, quem precisa mudar é a outra pessoa. Isso pode ser ainda mais devastador em relações familiares ou de amizade. Às vezes, o vínculo emocional é tão forte que a culpa se torna uma âncora. A ideia de que, por ser alguém de sua confiança, o outro pode te fazer mal, torna-se confusa e difícil de processar.
Você não quer acreditar que uma pessoa que deveria te apoiar está te ferindo. No entanto, o estoicismo nos ensina a olhar para essas relações de uma maneira mais racional, não deixando que as emoções distorcidas influenciem nossas decisões. Em vez de se culpar, comece a se perguntar: como eu posso mudar a forma como lido com essa situação? Como posso manter minha paz interior, mesmo diante dessa adversidade? Ao invés de buscar uma explicação para o comportamento abusivo do outro, o foco deve estar no que você pode controlar: seus limites, suas escolhas e sua capacidade de agir para se proteger. O estoicismo não nos pede para sermos insensíveis ou indiferentes. Pelo contrário, ele nos convida a ser conscientes e a tomar decisões com base na razão e não nas emoções descontroladas que podem surgir em momentos de crise. A chave para superar a culpa em um relacionamento abusivo é entender que a única pessoa que pode mudar a dinâmica da relação, quando está sob abuso, é você. O princípio da autodisciplina estoica envolve também aprender a dizer não quando necessário, a reconhecer quando algo não está certo e a dar prioridade à sua saúde emocional, independentemente da pressão externa. Não é egoísmo. Pelo contrário, é uma forma de autoconhecimento e respeito por si mesmo. Quando você se permite permanecer em um relacionamento abusivo, sem tomar atitudes para sair ou buscar ajuda, você está, na verdade, negligenciando seu próprio bem-estar, o que é contra os princípios estoicos de viver de acordo com a virtude. A virtude é a base da filosofia estoica, e viver de acordo com ela significa muitas vezes agir de maneira difícil, mas necessária. Significa fazer o que é certo, mesmo quando as circunstâncias são complicadas. No caso de um relacionamento abusivo, a virtude pode significar cortar laços, buscar apoio e se afastar do que te faz mal, por mais doloroso que seja. Porque no final, sua paz interior, sua saúde mental e sua liberdade emocional são muito mais importantes do que qualquer vínculo que te aprisione. Agora, vamos dar um passo ainda mais profundo na filosofia estoica. Os estoicos acreditam que a nossa maior fonte de sofrimento vem da nossa incapacidade de aceitar a realidade como ela é. Isso se aplica diretamente aos relacionamentos abusivos. Muitas vezes, ficamos presos à ideia de que devemos mudar o outro ou que podemos salvar a relação, quando, na verdade, isso está além do nosso controle. Ao aceitar a realidade de que a pessoa com quem estamos não é a que gostaríamos ou esperamos, damos o primeiro passo para a libertação. O que podemos controlar é a nossa reação a essa realidade. E muitas vezes, essa reação precisa ser de distanciamento, de empoderamento. Em vez de se ver como vítima, você deve se ver como alguém com a capacidade de tomar decisões sábias, com base no que é melhor para o seu bem-estar. Esse conceito de aceitação da realidade pode ser difícil de engolir quando você está emocionalmente envolvido. Porém, o estoicismo nos ensina que a aceitação não significa resignação ou passividade. Aceitar que uma pessoa está abusando de você não significa aceitar o abuso, mas reconhecer que o controle sobre a situação está fora das suas mãos. Isso libera você da pressão de tentar consertar o outro e permite que você tome o controle da sua própria vida. Ao perceber que o comportamento abusivo do outro é, na verdade, um reflexo de falhas na personalidade dele, você começa a se libertar do peso da culpa. E é aqui que entra outro conceito estoico fundamental: o autocontrole. O que nos diferencia da dor e do sofrimento constante não é a ausência de desafios ou adversidades, mas a nossa capacidade de controlar nossa reação emocional diante desses desafios. Um abusador pode tentar manipular,
enganar e controlar suas emoções, mas você tem o poder de escolher como reagir. O autocontrole não significa reprimir suas emoções ou ignorar o que está acontecendo. Ele significa reconhecer suas emoções, mas não deixar que elas determinem suas ações. Se você está em um relacionamento abusivo, o autocontrole pode ser a força para dar o primeiro passo em direção à mudança. Pode ser a coragem de confrontar a situação, de procurar ajuda, ou até mesmo de se afastar completamente dessa pessoa. Você não precisa ser refém das emoções ou das manipulações do outro. O estoicismo ensina que, no fim, você tem o poder de escolher a sua resposta. Um ponto crucial que a filosofia estoica nos ensina é que somos seres racionais, capazes de tomar decisões com base na razão e não nas emoções passageiras. Em um relacionamento abusivo, as emoções, como a culpa, o medo e a ansiedade, muitas vezes nos cegam, fazendo com que tomemos decisões que não são as melhores para nós. O abuso emocional ou psicológico leva você a se sentir inseguro, a duvidar de si mesmo e a pensar que merece o tratamento que está recebendo. Mas essa é uma falácia. O estoicismo nos desafia a ver a situação com clareza. Ao invés de se deixar consumir por sentimentos de culpa ou de inadequação, veja a realidade de maneira objetiva. Você não merece ser maltratado. O outro, por mais próximo que seja, não tem o direito de controlar suas emoções ou sua vida. Ao entender isso, você começa a tomar decisões com base na razão, não no medo ou na culpa. E a razão nos leva ao último ponto crucial: a liberdade interior. A filosofia estoica fala sobre viver de acordo com a nossa natureza e alcançar a verdadeira liberdade, que não depende das circunstâncias externas, mas da nossa capacidade de manter a paz interior. A liberdade em um relacionamento abusivo pode significar a coragem de se afastar, de colocar limites ou de cortar o vínculo com quem não respeita seus direitos e sua dignidade. Quando você toma a decisão de sair de uma relação abusiva, você não está apenas se libertando fisicamente. Você está também alcançando a liberdade emocional, que é um dos maiores objetivos que um estoico busca. Os abusadores frequentemente tentam fazer com que a vítima se sinta escravizada à relação, como se não houvesse saída. Mas a verdade é que a verdadeira liberdade vem de dentro. E a filosofia estoica nos ensina a buscar essa liberdade, a não permitir que ninguém tenha o poder de tirar nossa paz de espírito. Exercício prático para quem está em um relacionamento abusivo. Autoconhecimento. Comece refletindo sobre seus sentimentos. Pergunte-se: estou me sentindo culpado por algo que não fiz? Por que estou aceitando esse tratamento? Escreva suas respostas. Muitas vezes, ver as coisas no papel traz clareza. Estabeleça limites. Reflita sobre o que você pode controlar. Quais comportamentos você não vai mais tolerar? Quais limites você precisa colocar para proteger sua paz mental? O estoicismo ensina que é possível ser firme, sem raiva ou rancor, apenas com o firme compromisso de proteger sua dignidade. Distanciamento. Se possível, tome a decisão de afastar-se fisicamente e emocionalmente da pessoa que te causa dor. O estoicismo nos ensina que a razão deve prevalecer sobre as emoções. O distanciamento pode ser doloroso, mas é um passo essencial para a sua cura. Agora que você entendeu que a culpa nunca deveria ser sua, a pergunta que fica é: o que você vai fazer com essa informação? A filosofia estoica nos ensina que o controle está em nossas mãos, não sobre o comportamento dos outros, mas sobre como escolhemos reagir. A sua paz interior, a sua liberdade emocional, tudo isso depende de como você decide lidar com a situação que está vivendo. Você não está sozinho.
Muitos passam pela mesma luta. Sentir-se preso, confuso e culpado em um relacionamento abusivo é uma realidade para muitos. Mas a verdade é que você tem o poder de mudar isso. A filosofia estoica não é apenas uma teoria distante, é uma prática diária de libertação. E a primeira libertação começa dentro de você, ao perceber que a culpa não é sua e que você tem a força para dar o próximo passo. Se você está em um relacionamento abusivo, entenda que a decisão de mudar está em suas mãos. Não importa quanto tempo você tenha se sentido assim, o importante agora é dar um passo em direção à liberdade. Seja firme em seus limites. Não permita mais que ninguém controle suas emoções, sua paz e sua vida. Você merece respeito, dignidade e a capacidade de viver em harmonia com seus próprios valores. Agora pergunto a você: o que você fará com essa nova visão? Vai continuar se permitindo ser arrastado pela culpa e pelo sofrimento? Ou vai usar essa sabedoria para começar a reconstruir sua vida e sua autoestima? A decisão é sua. Se você está pronto para tomar controle de sua vida, para se libertar da culpa e buscar um caminho mais saudável e cheio de autoconhecimento, inscreva-se no canal e ative as notificações. Junte-se a essa comunidade que busca não apenas sobreviver, mas viver com força inabalável, guiada pela razão, pela disciplina e pela virtude. Curta este vídeo, compartilhe com quem precisa ouvir isso e lembre-se, você é mais forte do que imagina. Você não está sozinho nessa jornada.